Você sabe qual a diferença entre aprender e estudar? Seria mais ou menos assim. Aprender é como respirar. Você não desliga essa habilidade. Ela está te acompanhando todos os dias da sua vida, do momento que você acorda ao momento que você dorme. E por incrível que pareça, inclusive no momento em que você está dormindo, você está aprendendo. Eu posso te provar isso. Você, quando era criancinha, bebezinho, você foi aprendendo, sem nunca ter que estudar. E, de repente, você conhece e começa a falar uma nova língua. O que nós, adultos, demoramos, às vezes, um tempão para aprender, uma criança consegue, em poucos anos, apenas com essa habilidade que nunca se desliga, aprender como se fosse respirar. Agora, pense comigo. Em certos momentos da nossa vida, nós precisamos de aprender um ponto específico. Por N razões, por N motivos. Este aprender um ponto específico, a gente vai chamar de estudar. Estudar seria, então, como se fizéssemos um grande desenho colorido. Eu tenho uma folha de papel, que é o que eu vou estudar, e ali com as ferramentas eu vou desenhando e colorindo o meu aprendizado. Daí a ideia de aprender é uma habilidade inata do ser humano, que você nunca desliga, e estudar é um esforço específico para, com formas mais eficientes, aprender determinado fato, determinada disciplina, algo importante para a sua vida. Daí a pergunta, professor, como que eu consigo estudar de forma mais eficiente? Aí não tem como fugir dessas perguntinhas. A primeira é, o que eu tenho que estudar? E essa pergunta é baseada em uma coisa muito importante, que é o seguinte, olha, o que eu preciso estudar? Então, se a gente fosse colocar numa ordem certinha, seria o que eu preciso estudar, o que estudar, como estudar, para que eu estou estudando? É mais ou menos assim. Se eu estou estudando para um concurso público, eu preciso saber o que eu estudo para aquele concurso público. E para que eu estou estudando aquela determinada disciplina? Será que eu me enxergo naquele cargo? Será que eu tenho vontade de exercer essa função pública? Se eu estou estudando na faculdade, será que eu estou fazendo a faculdade que me faz feliz? E uma vez respondida essa pergunta, eu vou estudar essa matéria para quê? É só para eu passar? É só para eu fazer um teste? Ou é porque realmente aquilo vai ser importante na minha vida? Definindo essas prioridades, o estudo fica muito mais tranquilo. Daí, a gente precisa passar para um próximo passo. E qual seria esse próximo passo? Escolha das nossas ferramentas. Lembra que eu falei que o estudo é como se a gente desenhasse em uma folha em branco? Ora, eu uso lápis diferente de pincéis, cores, às vezes uma tela em branco para uma pintura. As ferramentas que eu vou utilizar serão definidas de acordo com o objetivo e com o que eu estou estudando. Então, se eu estou estudando para concurso público, eu preciso de bons materiais, como ferramentas, de bons livros, dos meus cadernos, sejam físicos, e eu recomendo os digitais. Aí eu vou fazendo a escolha das minhas ferramentas. Bem, uma vez escolhida qual que é a plataforma, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, os meus cadernos, as minhas aulas, as minhas doutrinas, os meus livros, eu preciso entender qual é o método que eu vou utilizar para o estudo. Como que é essa ideia de método? Veja, tudo na nossa vida é um método. Tudo que a gente pensa e consegue realizar no nosso dia a dia parte de um método. Eu acordo e faço X coisas. Antes de escovar o dente, eu coloco a pasta no dente. Método nada mais é do que uma sequência de atos. Algo que eu vou fazer na minha rotina, no meu dia a dia. É óbvio que isso é uma redução pedagógica, para que você entenda de forma muito mais clara o que eu estou dizendo. Então respira fundo e entende o que a gente já falou por aqui. Ora, primeiro eu preciso diferenciar aprendizado de estudo. Aprendizado é algo que nunca para, que sempre continua, que eu não desligo, que é como respirar. E o estudo é uma forma específica que eu foco minha atenção para aprender determinado assunto. É como se, então, eu estivesse fazendo um desenho numa folha em branco.
Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? As ferramentas que são os lápis, o papel, o tipo de papel, o pincel, o como eu vou empreender esforço para atingir o meu objetivo. E esse esforço aqui a gente está chamando de estudo. Então, aprender nunca para. É como respirar. Estudar é uma atividade que requer esforço, com uma atenção focada, direcionada a um objetivo utilizando determinadas ferramentas. Nada mais é do que fazer um belo desenho numa folha de papel. Bem, e as ferramentas é aquilo que eu vou utilizar para fazer esse desenho. Quando a gente passa isso para o campo dos estudos, as nossas ferramentas vão variar, como já dissemos. Serão livros, serão aulas, serão doutrinas, serão slides, mas eu preciso concatenar isso num método. E qual é o método que alguns dizem? É só sentar a bunda na cadeira e estudar. Bem, isso não é eficiente. Você precisa entender de forma correta como você aprende, como você consegue agrupar esses entendimentos. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade muito grande de aprender ouvindo e de transferir isso para o papel. Algumas pessoas têm uma facilidade maior de aprender vendo, mas não existe nenhuma forma mais eficiente do que você aprender se esforçando, porque o estudo é o esforço para o aprendizado. Então, nada de fazer algo passivo, só assistir uma aula, só fazer anotações sem raciocinar sobre elas, só agir criticamente. Eu vou falar então como eu acho que é a forma mais eficiente para estudos, que é a forma que eu utilizei nos meus estudos. É um passo a passo. Primeiro, eu assisto a aula ou leio o tema que eu quero ler, fazendo pequenas marcações ou pequenas anotações, pegando alguns conceitos chaves, fazendo algumas palavras chaves. Essa é a primeira leitura que eu faço ou a primeira anotação que eu faço de determinada aula ou de determinado vídeo. Depois eu reflito sobre o que eu capturei. Ora, primeiro eu peguei aquele conhecimento, que eu não conhecia nada, fiz as pequenas anotações, as palavras-chave, nada de grandes textos, grandes resumos, escrever de forma linear, igual a gente aprendeu na escola, anotando a respiração do professor, nada disso. Aqui você está tomando conhecimento inicial de determinado tema. Então basta palavras-chave, pequenas anotações. Isso já é o suficiente para a sua segunda fase. Se na primeira fase você capturou o conhecimento, a segunda fase você reflete sobre ele. É nesse momento que você tem que ter o esforço. Ora, tal conceito, com que liga na minha cabeça? Como que eu posso memorizar esse conceito? Será que eu vou precisar ler ele várias vezes, repetidamente, até eu decorar como se fosse uma música? Será que isso é o melhor para mim? Ou eu consigo fazer correlações desse conceito com outras coisas que eu já aprendi? Ou eu consigo ligar isso a algumas sensações que eu tenho? Determinadas pessoas vão memorizar de uma forma, outras de outra. Por isso que é importantíssimo você saber como você aprende, como que você agrupa esses conhecimentos dentro da sua cabeça. Bem, uma vez que eu refleti sobre aquele assunto que eu capturei, raciocinei, empreendi esforço, aí eu preciso exercitar. Eu posso exercitar fazendo questões, fazendo perguntas para o texto, conversando com o texto, conversando com minhas anotações, ou explicando para alguém, dando uma aula sobre o assunto. É como se eu selecionasse aqueles temas principais e fizesse uma aula, uma apresentação, como aquelas apresentações em grupo que a gente fazia na escola. Isso é muito eficiente para que você aprenda determinado assunto e memorize aquilo para o resto da vida. Você pode ensinar isso para as pessoas da sua família, você pode ensinar isso num vídeo, você pode gravar esse vídeo, você pode fazer N formas, N exercícios que você consiga estudar explicando determinada matéria para alguém. Depois que você capturou o pensamento, refletiu sobre ele, exercitou, explicou, você precisa de tempos em tempos rememorar esse conhecimento. É por isso que quando você captura, você faz pequenas anotações e palavras-chave, e quando você reflete, a depender da forma com que você aprende, você vai fazer as pequenas anotações. Essas pequenas anotações serão o seu material de revisão. Também é um material de revisão as questões que você selecionou, que por vezes a apresentação que você fez para a aula, porque você vai rever
o que você já tinha aprendido, estudado. Bem, eu fazia uma coisa que funcionava demais para mim. O que eu fazia? Eu selecionava as anotações que eu tinha capturado em um caderno digital. Então, tudo que eu achava interessante, importante, eu capturava e fazia lá os meus conceitos, minhas pequenas anotações. Eu separava isso por temas. Então, se eu estava estudando direito penal, eu tinha lá as minhas anotações de direito penal. Pequenas palavras, conceitos, pequenas marcações, indicações de vídeo, etc. O que fazia sentido para mim. Isso eu fiz para direito constitucional, para português, para criminologia, para direitos humanos, cada um num caderninho. Toda vez que eu ia revisar um tema, eu resgatava aquele caderno. Então, se eu ia estudar direito penal, eu abria o meu caderno de direito penal, passava os olhos em todas as minhas anotações até aquele determinado dia. Isso era muito interessante porque eu iniciava os estudos revisando as matérias que eu já tinha visto. Isso serve para tudo que eu estudo atualmente. Se eu estou estudando inteligência artificial, que é um campo que me interessa muito hoje em dia, eu tenho as minhas anotações de inteligência artificial que eu vou rememorando. Bem, se você captura, reflete, exercita e rememora ou revisa, você empreendeu esforço naquela atividade que você não desliga, que é o aprendizado. E aí vem a parte mágica do nosso cérebro, da nossa neuroplasticidade. Quando você começa a estudar determinado tema, é comum que você veja aquele tema no seu dia a dia. Sabe aquela atividade de aprendizado que você não desliga? Ora, você não desliga ela para nada, nem para o bom, nem para o ruim. Às vezes você está aprendendo algo errado porque você está respirando aquele ar tóxico. Agora, quando você estuda, empreende esforço, está ali naquela atividade focada, isso vai influenciar na filtragem do aprendizado que você faz. Você começa a ver as matérias que você está estudando, os seus pontos de interesse no dia a dia. Isso é excelente para rememorar, para retroalimentar o seu sistema de estudo. Bem, agora, se você quer saber mais sobre gestão do conhecimento, processos de ensino, estudo, aprendizagem, se você quer saber mais sobre direitos humanos, criminologia, ciências penais, segue o canal, ativa as notificações, será um prazer aprender com você.